Você está sendo enganado e nem percebe. Toda semana você vai ao mercado, olha o preço do pimentão e pensa: não é possível. Cada vez menor, cada vez mais caro. E o pior? Você paga achando que é normal. Mas deixa eu te fazer uma pergunta direta. Por que algumas pessoas colhem pimentão o ano inteiro no próprio quintal, enquanto você continua financiando o supermercado? Não é sorte, não é clima mágico e definitivamente não é dom para plantas. É um segredo que quase ninguém ensina. Existe um método que transforma o pimentão, que a maioria trata como planta descartável, em uma máquina de produção contínua. Uma planta que pode produzir por anos. Sim, anos. E o mais absurdo, você provavelmente já teve esse potencial nas suas mãos e jogou fora. Porque ensinaram você errado. Ensinaram que pimentão é planta de uma safra só. Ensinaram que depois de produzir, ele cansa. Ensinaram que quando começa a diminuir a colheita, é hora de arrancar e plantar outro. Isso não é natureza. Isso é falta de técnica. Hoje eu vou te mostrar o que realmente mantém o pimentão vivo, forte e produtivo por muito mais tempo do que você imagina. Existe uma combinação poderosa que quase nenhum canal explica do jeito certo. A poda de renovação estratégica mais a adubação cíclica inteligente. Quando você entende isso, algo muda completamente. O que antes era uma planta fraca, cheia de galhos finos e produção irregular, se transforma em uma estrutura forte, equilibrada e constantemente estimulada a produzir. Mas aqui vai o detalhe que ninguém te conta, e presta atenção nisso porque é crucial. O pimentão não para de produzir porque acabou o ciclo. Ele para porque você deixou ele envelhecer do jeito errado. E daqui a pouco eu vou te mostrar como reverter esse envelhecimento. Sim, reverter. Imagine olhar para um pé de pimentão que já produziu por meses, aparentemente cansado, e em poucas semanas vê-lo explodir em novos brotos, flores e frutos. Parece exagero? Então me acompanhe até o final, porque você vai entender a lógica biológica por trás disso. Você vai descobrir por que cortar da forma errada pode matar sua produção, como ativar um segundo ciclo natural da planta e qual é o erro invisível na adubação que impede 90% das hortas de se tornarem produtivas o ano inteiro. E eu já adianto, não é sobre colocar mais adubo, é sobre colocar na hora certa. Se você aplicar exatamente o que eu vou te ensinar aqui, você pode transformar um simples pé de pimentão em uma fonte constante de alimento, reduzindo gastos, aumentando qualidade e ganhando independência. Chega de pagar caro. Chega de arrancar planta saudável por falta de conhecimento. Chega de achar que produção contínua é mito. Hoje você vai aprender o método secreto que separa quem colhe ocasionalmente de quem colhe o ano inteiro. E quando você entender isso, nunca mais vai olhar para um pé de pimentão da mesma forma. Agora presta atenção, porque o que vou te mostrar a seguir muda completamente o destino da sua horta. Existe uma verdade biológica que muda tudo, e quase ninguém fala sobre ela. O pimentão é uma planta perene. Isso significa que, na natureza, ele não foi feito para viver apenas uma safra. Ele foi projetado para continuar crescendo, florescendo e frutificando por vários ciclos, desde que as condições permitam. Em regiões de clima estável, sem geadas severas, um pé de pimentão pode viver por anos, não meses, anos. Então, por que na maioria das hortas ele dura tão pouco? Porque as pessoas tratam uma planta perene como se fosse anual. Tratam como algo descartável. Produziu uma vez, enfraqueceu um pouco, arrancam e começam do zero. Isso é um erro estratégico. O que realmente acontece não é morte, é exaustão fisiológica. Depois do primeiro grande ciclo de produção, o pimentão entra em um estado de desgaste. Ele investe energia na formação de frutos, sementes, crescimento vegetativo. Se não houver manejo correto, ele começa a apresentar sinais claros. Galhos longos e finos, folhas menores, flores que caem, frutos menores e menos numerosos.
A maioria interpreta isso como o fim da vida da planta. Mas não é o fim, é apenas um pedido de reequilíbrio. O que parece cansaço irreversível é, na verdade, acúmulo de estruturas improdutivas e desorganização energética. Com o tempo, a planta cria muitos ramos velhos que já produziram. Esses ramos continuam consumindo energia, mas entregam cada vez menos resultado. É como uma empresa cheia de setores que já não produzem, mas continuam consumindo recursos. E aqui está o ponto crítico. Se você não intervém, a planta entra em declínio progressivo. Se você intervém da forma errada, você acelera esse declínio. É por isso que tantas pessoas tentam podar e pioram a situação. Cortam demais, cortam no lugar errado, no momento errado. A planta entra em estresse extremo e realmente enfraquece. Então nasce o mito, viu? Pimentão só produz uma vez. Não, ele só foi conduzido de forma incorreta. O pimentão não é fraco, ele é mal manejado. Toda planta perene precisa de 2 pilares para continuar produtiva ao longo dos anos: renovação estrutural e reposição nutricional inteligente. Sem renovação, ela envelha. Sem nutrição estratégica, ela esgota. E é exatamente aqui que a maioria das hortas falha. As pessoas alimentam quando vem fruto, param quando a produção diminui, ignoram os sinais internos da planta, não entendem o ritmo biológico dela. O resultado é previsível: queda de produtividade e descarte prematuro. Mas imagine se, em vez de arrancar o pé cansado, você soubesse como reiniciar o ciclo interno dele. Imagine pegar uma planta que aparentemente já deu tudo o que tinha e estimular um novo surto de vigor, novos brotos fortes, nova arquitetura produtiva. Isso não é teoria, é fisiologia vegetal aplicada. Existe um momento exato em que a planta está pronta para ser renovada. Existe um padrão específico de corte que ativa gemas adormecidas. Existe um ciclo nutricional que reprograma o metabolismo da planta para voltar a produzir com força. E quando esses fatores se alinham, o que parecia fim se transforma em recomeço. Agora você entende o problema real. Não é o preço do pimentão, não é o clima, não é a semente. É a falta de estratégia para lidar com uma planta que foi feita para continuar, mas está sendo tratada como descartável. E no próximo passo, eu vou te mostrar exatamente como fazer essa renovação sem matar sua planta, sem enfraquecer a raiz e sem comprometer o próximo ciclo. Porque existe uma forma correta de cortar. E é isso que separa quem perde a planta de quem colhe o ano inteiro. Agora você vai aprender a técnica que muda completamente o destino do seu pé de pimentão. O momento certo de podar não é quando a planta está bonita e carregada. É depois do grande ciclo de colheita, quando ela começa a mostrar sinais claros de alongamento excessivo, galhos finos, internódios longos e produção irregular. Esse é o ponto estratégico. A planta já entregou boa parte da energia acumulada. Ela está estruturalmente desorganizada, mas o sistema radicular continua ativo e forte. É exatamente aí que você intervém. Se você esperar a planta entrar em declínio severo, a recuperação será mais lenta. Se você podar cedo demais, interrompe um ciclo produtivo saudável. Observe os sinais: menos flores, frutos menores, ramos longos e pernudos. Quando essa combinação aparece após uma boa safra, é hora de agir. Agora vem a parte que exige coragem. Você vai reduzir a planta em aproximadamente 40 a 50% do volume aéreo. Sim, metade. E é aqui que a maioria das pessoas trava. Elas cortam apenas as pontinhas, fazem uma poda cosmética e esperam um milagre. Isso não funciona. A poda de renovação é estrutural. Você vai identificar os ramos principais mais antigos, especialmente aqueles que já produziram bastante e estão mais lenhosos. A partir deles, procure por nós saudáveis, pequenos pontos no caule onde existem gemas latentes. Essas são as gemas adormecidas. Elas estão ali, invisíveis, esperando um sinal hormonal para despertar.
Quando você remove a parte superior do ramo, a planta entende que perdeu dominância apical. O fluxo hormonal muda, a auxina diminui na ponta e as gemas laterais recebem estímulo para brotar. É isso que provoca a explosão de novos brotos. Mas o corte precisa ser técnico. Sempre faça o corte em ângulo de 45 graus, nunca reto. O ângulo de 45 graus impede o acúmulo de água sobre a superfície do corte. Água parada é porta aberta para fungos, apodrecimento e infecções. O corte inclinado permite que a água escorra naturalmente, mantendo o tecido mais seco e protegido. Use uma tesoura bem afiada, corte firme, preciso, sem mastigar o caule. E antes de começar, higienize a ferramenta. Álcool 70% é suficiente. Passe na lâmina antes da poda e, se estiver trabalhando com mais de uma planta, repita o processo entre elas. Isso evita a transmissão de doenças invisíveis. Depois de realizar os cortes, existe um detalhe simples que aumenta drasticamente a segurança da planta: selar as áreas expostas. Você pode usar canela em pó. A canela tem propriedades antifúngicas naturais. Basta aplicar uma pequena quantidade diretamente sobre o corte. Ela cria uma barreira protetora contra patógenos e ajuda na cicatrização. Agora, visualize o que acontece nos dias seguintes. Nos primeiros dias, a planta parece parada. É normal, ela está reorganizando energia internamente. Depois de 1 a 2 semanas, pequenos brotos começam a surgir exatamente abaixo dos pontos onde você cortou. Esses brotos são mais vigorosos, mais equilibrados, crescem com mais força porque estão sendo alimentados por um sistema radicular já estabelecido e profundo. Você não está começando do zero, está usando uma raiz madura para impulsionar um novo ciclo. Isso é poder estratégico. Mas existe um erro que pode comprometer todo esse processo: estimular brotação sem oferecer nutrição adequada no momento certo. Se você podar e simplesmente esperar, a planta até brota, mas não atinge o máximo potencial. É aqui que entra o segundo pilar que sustenta a produção contínua. Porque cortar ativa, mas nutrir corretamente sustenta. E é exatamente sobre essa ativação nutricional inteligente que vamos falar a seguir. Depois que você faz a poda de renovação, uma coisa precisa ficar clara na sua mente. Você acabou de fazer uma cirurgia na planta. E toda cirurgia exige recuperação. A poda ativa as gemas adormecidas, reorganiza os hormônios e força a planta a reconstruir sua estrutura aérea. Isso consome energia, muita energia. Se você corta e não alimenta, é como pedir que alguém corra uma maratona logo após sair da mesa de cirurgia. É aqui que a maioria falha. A adubação cíclica inteligente começa imediatamente após a poda, no mesmo dia, ou, no máximo, no dia seguinte. Você vai oferecer à planta exatamente o que ela precisa para reconstruir com força e equilíbrio. E aqui está a fórmula estratégica, simples, orgânica e extremamente poderosa. Torta de mamona, farinha de osso, cinzas de madeira. Cada um desses elementos tem uma função precisa. A torta de mamona é rica em nitrogênio. O nitrogênio é o combustível do crescimento vegetativo. Ele é essencial para a formação de novos brotos, folhas fortes e estrutura verde saudável. Após a poda, esse é o primeiro impulso que a planta precisa. A farinha de osso fornece fósforo. O fósforo fortalece o sistema radicular e sustenta a futura floração. Lembre-se, você não quer apenas folhas novas, você quer flores e frutos consistentes no próximo ciclo. As cinzas de madeira são fonte natural de potássio. O potássio regula a qualidade dos frutos, fortalece tecidos e melhora a resistência geral da planta. Ele será decisivo quando os novos pimentões começarem a se formar. Agora, atenção ao modo de aplicação, porque isso separa amadores de produtores estratégicos. Nunca coloque o adubo encostado no caule principal.
A base do tronco é sensível. O contato direto pode causar queimaduras químicas, principalmente com torta de mamona e cinzas. Você vai aplicar na coroa da planta, formando um anel ao redor dela, com uma distância média de 15 a 20 centímetros do caule. Imagine um anel ao redor da planta. Distribua pequenas quantidades de cada componente nesse anel, misture levemente com a camada superficial do solo, sem revolver profundamente para não danificar raízes finas. Depois disso, regue moderadamente. A água vai começar a ativar os nutrientes e conduzi-los lentamente para a zona radicular ativa. Essa é a técnica de camadas nutritivas estratégicas. Você não está enterrando adubo, você está criando uma zona de alimentação inteligente. Agora, existe um detalhe que quase ninguém menciona, mas que define a qualidade final do seu pimentão: os micronutrientes, principalmente cálcio e boro. A deficiência de cálcio é a principal causa de podridão apical, aquela mancha escura na ponta do fruto que arruína pimentões aparentemente perfeitos. Já o boro está diretamente ligado à formação adequada das flores e à fecundação. Sem boro suficiente, a planta até floresce, mas aborta flores ou forma frutos deformados. Você pode complementar cálcio com fontes naturais, como farinha de casca de ovo bem triturada ou calcário dolomítico em doses equilibradas. O boro pode estar presente em compostos orgânicos bem preparados ou formulações específicas em pequenas quantidades controladas. Aqui não é exagero, é precisão. A cada ciclo de produção intensa, a planta consome esses elementos. Se você repõe de forma estratégica após a poda, você evita problemas antes mesmo que eles apareçam. E aqui está o conceito que transforma isso em um sistema de longo prazo. Não é uma adubação isolada, é um ciclo. Poda estratégica, reforço nutricional, novo surto de crescimento, nova floração, nova colheita. E quando a produção começar a cair novamente, você repete o processo. É assim que um pé de pimentão deixa de ser temporário e se torna uma estrutura produtiva contínua. Você não está apenas cultivando, você está gerenciando ciclos biológicos com intenção. E quando poda e nutrição trabalham juntas no tempo certo, o resultado deixa de ser sorte e passa a ser previsível. Quando você entende poda e nutrição como um ciclo, surge a pergunta mais importante: como transformar isso em colheita o ano inteiro sem interrupções? A resposta é simples e estratégica. Você não depende de uma única planta. O sistema de sucesso contínuo funciona melhor com pelo menos 3 pés de pimentão. Pense assim: enquanto um está em fase de produção máxima, o segundo está entrando em leve queda e o terceiro acabou de passar pela poda de renovação. Isso se chama escalonamento. Você não poda todos ao mesmo tempo. Você organiza um calendário. Por exemplo, poda a primeira planta agora. Daqui a 30 ou 45 dias, poda a segunda. Depois, mais 30 ou 45 dias, a terceira. Quando a primeira estiver voltando com força total, a segunda estará no meio da recuperação e a terceira ainda produzindo. Resultado: 0 lacuna de colheita. Sempre haverá pelo menos uma planta entregando frutos. Esse é o segredo que transforma técnica em sistema. Agora, entre uma poda e outra, entra a manutenção diária inteligente. Primeiro ponto: água. Pimentão não gosta de extremos, nem solo encharcado, nem solo seco por longos períodos. A constância é o que mantém a planta equilibrada. O ideal é manter o solo levemente úmido, nunca encharcado. Toque a terra com o dedo. Se os primeiros centímetros estiverem secos, é hora de regar. Se ainda estiver úmido, espere. Regas profundas e espaçadas são melhores do que regas superficiais diárias. Segundo ponto: luz solar. Para produção intensa, o pimentão precisa de no mínimo 6 horas de sol direto por dia.
Menos que isso, ele até sobrevive, mas não atinge o potencial máximo. Sem luz suficiente, os internódios se alongam, as flores diminuem e a produção cai. Luz é energia, energia é fruto. Terceiro ponto, os chamados brotos ladrões. São brotações que surgem em excesso, principalmente na parte interna da planta, criando sombreamento e consumindo energia sem contribuir para a estrutura principal. Observe sua planta semanalmente. Se identificar ramos fracos, mal posicionados ou que cruzam para dentro da copa, remova com corte limpo. Isso melhora a ventilação, entrada de luz e direciona a energia para os ramos produtivos. Uma planta organizada produz mais. Sobre pragas, aqui vai um princípio fundamental. Planta forte é planta resistente. Quando você mantém nutrição equilibrada, rega consistente e boa luminosidade, a incidência de pulgões, mosca branca e ácaros diminui drasticamente. Pragas atacam preferencialmente plantas debilitadas, mas se aparecerem, haja rápido e de forma natural. Óleo de NEM diluído corretamente é eficaz e seguro. Solução de água com sabão neutro também funciona para controle inicial, aplicada no final da tarde para evitar queimaduras solares. O segredo é monitorar. 5 minutos de observação por dia evitam grandes problemas depois. E agora um ponto crucial se você realmente quer manter seu pé de pimentão por anos: proteção ambiental. O maior inimigo da longevidade é o frio extremo, especialmente geadas. Se você mora em região com risco de geada, proteja suas plantas nas noites mais frias. Pode usar manta térmica agrícola, plástico transparente formando uma pequena estufa temporária ou até mesmo cultivar em vasos grandes para mover para local protegido. Temperaturas muito baixas desaceleram o metabolismo e podem danificar tecidos jovens. Seu objetivo é manter a planta viva, não necessariamente produzindo no pico durante o inverno, mas saudável o suficiente para reiniciar forte na próxima estação. Perceba o que você construiu aqui. Você não tem mais uma horta improvisada, você tem um sistema. Calendário de podas escalonadas, adubação estratégica após cada renovação, manutenção simples e constante, monitoramento preventivo, proteção contra extremos. Quando isso vira rotina, deixa de ser complicado. E o mais interessante é que depois do primeiro ciclo completo, você percebe algo poderoso. A produção se torna previsível. Você sabe quando vai colher, você sabe quando vai renovar, você sabe quando vai estimular o próximo surto. É assim que se constrói uma colheita de 365 dias, não por sorte, mas por organização biológica inteligente. E no próximo passo, você vai entender como transformar tudo isso em independência real dentro da sua própria horta. Agora, pare por um momento e pense no impacto real disso na sua vida. Quanto você gasta por ano comprando pimentão? Some mentalmente. Compras semanais, preços que sobem fora de época, frutos pequenos, sem sabor, muitas vezes cultivados com excesso de químicos. É fácil ultrapassar o equivalente a mais de $200 por ano, e isso considerando apenas uma família pequena. Agora imagine transformar esse gasto recorrente em autonomia. Um único sistema bem manejado pode produzir por anos. Não é só economia, é previsibilidade, é independência alimentar. É abrir a porta da sua casa e colher algo fresco, vibrante, cultivado sem veneno. E existe algo que o dinheiro não compra: sabor real. Quem já colheu um pimentão maduro direto do pé sabe a diferença. Mais firme, mais aromático, mais doce ou mais intenso, dependendo da variedade. Não passou dias em transporte, não ficou armazenado perdendo nutrientes. Ele vai direto da planta para sua cozinha. Mas o que mais transforma não é apenas a economia ou o sabor. É o relacionamento que você constrói com a planta. Quando você poda, alimenta, observa brotar novamente e vê flores surgindo depois de achar que tudo tinha acabado,
você entende que não está apenas cultivando alimento, você está conduzindo ciclos de vida. Você aprende a respeitar o tempo da planta, aprende a interpretar sinais, aprende que produção contínua não é milagre, é cuidado estratégico. E isso muda sua forma de enxergar a horta. Agora eu deixo um desafio direto para você. Não espere a próxima ida ao mercado. Não espere sua planta morrer para agir. Escolha hoje o seu pé de pimentão mais cansado. Observe os ramos longos. Pegue a tesoura. Faça a poda de renovação. Aplique a nutrição estratégica. Inicie o seu primeiro ciclo consciente. Pare de comprar por hábito. Comece a produzir por estratégia. Se esse vídeo abriu sua mente e te ensinou algo que você nunca tinha visto dessa forma, deixe seu like agora. Isso mostra que você quer mais conteúdos profundos e práticos como este. Se inscreva no canal para continuar aprendendo os segredos da colheita infinita, técnicas que transformam hortas comuns em sistemas produtivos o ano inteiro. E comenta aqui embaixo, você já tem um pé de pimentão que precisa de renovação ou vai começar o seu primeiro ciclo hoje? Eu quero saber quem vai colocar esse método em prática, porque a partir do momento que você entende o sistema, você nunca mais volta ao modo antigo. Você deixa de ser consumidor dependente e se torna produtor consciente. Esse é o verdadeiro poder da sua horta.